Bom dia! Está começando mais um Café Raiz e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de criar cores através de mix, de base ou de outras nuances. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso da forma correta. Então vamos lá, eu vou começar a falar sobre o que eu coloquei ontem no Instagram, nas enquetes, e teve uma repercussão muito grande e algumas coisas, alguns erros que foi dito, que foi respondido, são erros comuns, fáceis de serem corrigidos e que muitas vezes levam vocês a jogar todo o trabalho de mechas pelo ralo. E por quê? Qual é ele? Eu gostaria de começar já falando, lembrando que quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem não entendeu o que eu falar, eu vou estar de olho aqui nos comentários, por isso que eu quis hoje ficar frente a frente com vocês, ok? Ontem eu perguntei na enquete se mix acinzentado servia para neutralizar o amarelo. E eu fiquei chocada com a resposta, porque eu achei que isso estava mega esclarecido. E aí veio à tona o que eu sempre disse, que o que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. E por isso eu tento explicar da forma mais simples que existe, porque eu quero que todo mundo entenda a linguagem que eu estou falando aqui. O que importa para mim aqui não é você saber o quanto eu sei. Eu quero que você saiba o que eu sei. E da mesma forma. E se eu não falar bonito, se eu não usar a nossa linguagem, a linguagem técnica, é porque eu quero que vocês entendam realmente. Não adianta nada eu vir aqui falar bonito, falar sobre coisas que a gente sabe que tem dentro do fio e por que isso acontece, que não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Então eu quero aqui de forma simples explicar para vocês e passar um pouquinho do que faz realmente a diferença e o que pode estar matando o trabalho de vocês em mechas, tá? Eu quero começar já por esse tema do cinza com o violeta, com a neutralização do amarelo, para dizer para vocês uma coisa bem básica. Primeiramente, se você tem um fundo de clareamento, vamos falar dos loiros, tá? Que a gente tá falando de neutralização de amarelo. Se você tem um fundo de clareamento 9 ou 10, que é onde eu encontro o amarelo, eu não posso imaginar, eu não posso pensar que esse cabelo precisa do cinza para esfriar. Por quê? Fundo de clareamento amarelo e o Mix 011, ele tem azul, um azul mais diluído, uma outra porcentagem do que o Mix azul mesmo. Esse Mix 011, ele tem uma porcentagem de azul, um azul mais diluído, mas ele tem uma porcentagem de azul. Se você colocar azul, entenda que eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, tanto com mix, com uma mistura simples de mix, quanto com tonalizações mesmo, produto pronto, tá? Se você pegar um 9.1, vamos falar do fundo de clareamento 9. Eu tenho um fundo de clareamento 9, lembrando que eu desembaracei o eriçado lá no lavatório, antes de eu tonalizar esse cabelo que está numa altura de 9. Por quê? Porque se eu pegar ali, olha lá, vou virar vocês um pouquinho. Olha lá o fundo de clareamento 9. Ele é amarelo, amarelo, amarelo. Se eu não desembaraçar o meu cabelo, antes de eu fazer essa tonalização, eu vou imaginar que ele está muito amarelo. Porque ele não tem fundo natural embaixo. Então, quem trabalha com técnicas eriçadas, desembarace o cabelo antes de tonalizar. E é por isso que no meu método eu ensino a lavar com shampoo, fazer o tratamento primeiro, devolver a massa do cabelo para desembaraçar e visualizar exatamente o que eu quero daquele resultado. Porque eu já vi muita gente
tonalizar cabelo sem desembaraçar e colocar uma carga de tonalizações para neutralizar o amarelo e depois chumbar o cabelo, porque desembaraçou o escuro e visualizou uma outra cor completamente diferente. Então vamos lá, eu tenho fundo de clareamento 9, ficou perfeito o meu clareamento, eu levei minha cliente pro lavatório, eu lavei com shampoo, mesmo eriçado, porque eu já alinhei com essa cliente que ela lava o cabelo um dia antes para ela não vir com oleosidade em excesso. Eu tratei o cabelo no pós-mechas 99,9%, você vai fazer reconstrução, porque o cabelo acabou de passar por uma carga de persulfato e corroeu o fio, tá? Então sempre reconstrução no lavatório no pós-mechas. Desembaracei o cabelo e aí eu vou neutralizar. Entenda que mesmo desembaraçando e neutralizando já só com a sobra do natural que desce, eu ainda tenho amarelo. E se eu vou lá e pego simplesmente uma tinta, um tonalizante 9.1 e jogo nesse cabelo, lembra que o ponto 1 tem azul? Na maioria, tá? Estamos falando do mix. O ponto 1 tem azul. Azul com amarelo, lá no primário, a gente não aprendeu que dá verde? Então é a soma, você vai somar com o fundo de clareamento, você não pode esquecer dele. Então você não pode pensar assim, ó, eu vou pegar aqui o 9.1 porque é a cor que eu quero. Você tem que pensar assim, ó, eu vou pegar o 9.1 que é a cor que eu quero, é o meu direcionamento de cor. E eu vou pegar um 9. Eu vou falar a cor porque cada marca trabalha com um número e isso confunde a cabeça de vocês. Então, eu vou pegar aqui o 9. Violeta, olha lá a minha tabela, que é a cor complementar do amarelo. O que é a cor complementar do amarelo? É o que neutraliza. Então, olha só. Eu peguei lá no meu estoque o 9.1, é a minha cor, é o meu desejo. Só que se eu aplicar em cima do fundo de clareamento amarelo, eu não vou ter um 9.1. Eu vou ter um cabelo esverdeado, porque somou o fundo de clareamento com a cor que eu escolhi, a minha cor de desejo. Então, eu vou colocar a minha cor de desejo na minha cumbuca para aplicar no cabelo da minha cliente. Mas eu, antes disso, vou aniquilar o fundo de clareamento para, nesse caso, como é um tom frio, meu fundo de clareamento é amarelo, ele é quente, eu preciso neutralizar, senão ele vai somar. Então, eu vou pegar um 9. Violeta na sua marca, você vê o número que é. Vou colocar na minha cumbuca em partes iguais. Esse daqui, o 9. Violeta, ele vai passar uma borracha no fundo de clareamento e deixar essa mecha branca. E o 9.1 vai vir e vai sobressair a cor e se destacar em cima da base branca que o 9. Violeta limpou. E assim você não tem um cabelo chumbado, porque ele não somou com o fundo de clareamento. Você não vai ter um cabelo esverdeado. Seguramente você pode aplicar e pode deixar a pausa que precisa, ok? A mesma coisa serve para quem faz banhos de mix 011 no pós-mechas. 011 cinza. Pega o mix cinza, coloca lá o oxidante, mexe, dá um banho no cabelo para esfriar. Você vai esfriar esse cabelo, só que ele vai puxar pro verde. E não vai ter durabilidade de cor. Então, você precisa entender o fundo de clareamento e entender que ele vai somar. Agora, pensa comigo, se você quer um cabelo dourado, o 9, ele já tem amarelo. E o amarelo já é dourado. Ou você pode simplesmente, chegou numa altura de 9, você trata o cabelo e você vai ter um dourado de fundo de clareamento, que eu faço bastante, inclusive na live
que teve do lançamento, a live que a gente fez dia 13, eu não matizei o cabelo, eu não tonalizei o cabelo. E esse cabelo está no feed, entendeu? Então, você precisa entender o que você quer. Se você tá vendo ali o fundo de clareamento 9 amarelo e não tá gostando, desembaraça o cabelo primeiro. Não é obrigatória a sua tonalização. Se você escutou isso, que a sua tonalização é obrigação, você precisa dar o tom naquele cabelo, eu acho que você fez um curso dentro de alguma marca de cosméticos que queria vender muito produto para você. Posso afirmar para você agora, e faz pouco tempo que eu me libertei disso, e eu tô aqui para falar o que dá certo, não tô aqui para falar a minha teoria, a teoria que eu aprendi. Eu tô aqui para falar para vocês o que deu certo para mim. E é o que vai dar certo para vocês. Há pouco tempo eu mudei a minha teoria e eu aprendi que você é sua obrigação, saiu, é tratar o cabelo, é reconstruir a fibra do fio e não tonalizar. Mas lembrando, eu tonalizo ainda 60% das minhas mechas, porque é o direcionamento de cor que eu quero. Mas se o cabelo clareou no tom que eu quero, eu não vou tonalizar. E quem estava comigo na live viu. A gente vai subir ainda o vídeo no IGTV, porque a gente tá editando e demora um pouco, porque a live ficou bem longa. Deixa eu responder aqui duas perguntinhas aqui em cima, que a Gesi falou, Gesi Padilha. Preciso aplicar 9.2 mais 9.1 em partes iguais ou posso aplicar direto 9.12 que tem azul e violeta? Pode, é certo, 9.12 também, você pode aplicar ele direto, ele já vai neutralizar e dar o direcionamento. Se a marca que vocês trabalham já tem ela pronta, arrasa. 9.21 também. O que que acontece? Sempre você tem que entender assim, ó, imagina que aqui é uma caixinha de coloração. E aqui tá um número. 9.1 e 2, 9.12. Na minha cor, dentro dessa caixinha de tinta, eu tenho 50% de base 9, para me dizer que essa está nessa altura de 9. Então, ela tem a quantidade de pigmentos para neutralizar ou direcionar o cabelo que está na altura do 9. Ponto. Aqui tem o cinza, ele vai predominar, porque ele está depois do ponto. Então, eu tenho aqui 30% do cinza e 20% do 2. Você vai ter mais direcionamento do que neutralização, falando de uma altura de 9. Se for o contrário, 9.21, eu vou ter mais violeta e menos acinzentado. Mais neutralização e menos direcionamento de cor. Mas é uma taxa muito pequena, é só para vocês entenderem como funcionam as colorações, tá? 9.89 pode? A Wender, eu tô falando seu nome certo? Perdão. Se o 8 e o 9 for cinza e violeta, pode. É que cada marca muda muito, por isso que eu falo aqui cores e não números, tá? Eu subi uma enquete ontem perguntando se era possível, se era mito ou verdade, perdão. É mito ou verdade que eu consigo criar cores. Por exemplo, um 8.1, eu criar com base 8 e mix 0.11. Eu já vou aproveitar para responder aqui a pergunta da Vanessa Ferri. Se eu colocar 9.1 com mix violeta. Eu vou falar duas coisas. 9.13 dá certo? Andréia, depende o que é o 1 e o que é o 3 na sua marca. É importante você saber que você precisa de cinza e violeta. E aí você converte para sua marca, tá? O que é cinza e o que é violeta. Vamos lá. Vanessa, no pós-mechas, lá no lavatório, eu não trabalho com mix. Nunca. Por quê? Eu uso tonalizações. O mix de tonalizante é diferente do mix de tinta.
Até a soma dele é diferente, o peso dele é diferente, é tudo diferente. Então, eu tenho já um cabelo sensibilizado com cutícula aberta, extremamente poroso, esperando para comer tudo que eu colocar nele. Ele atravessou um deserto enquanto ele tava descolorindo, sem nem um copo de água, hein? Agora que nós demos água para ele com o tratamento. Eu coloco o mix. O mix, você já tem que ser muito cautelosa, porque você precisa de exatidão. Porque o mix, ele é a cor mais intensa. Então, o mix violeta, ele é violeta. Se você colocar na medida e passar uma unha do que realmente tem que colocar, o risco é muito grande. Então, eu prefiro, no pós-mechas, nas tonalizações, trabalhar com cores prontas. Eu prefiro comprar o violeta, o 9 ponto violeta, o 10 ponto acinzentado. Eu prefiro, porque eu já chumbei muito cabelo, tentando fazer essas misturas aí que eles ensinam. Ah, mas você pode criar, você pode fazer. Gente, não façam. Não façam, não vale a pena. Você não vai criar um 9.17, um 9.12, você não vai criar. É impossível você criar cores com base mix ou com nuance mix. O mix, ele serve apenas para aumentar a potência. Por exemplo, o cabelo, eu estou fazendo uma neutralização de uma mecha invertida. E o cabelo está muito laranja. O cabelo está lá numa altura de 8. Tá vendo lá o do meio? Está muito, muito, muito laranja. E eu quero um fundo mais frio, por exemplo, um 6.1. Só que como eu tenho muito laranja, e agora eu estou pensando da forma correta, porque o que neutraliza o laranja é azul, então eu posso colocar. Eu vou colocar o 6.1, só que ele não vai ser suficiente para neutralizar todo aquele laranja. Aí sim eu coloco o mix, para me ajudar, para potencializar aquilo ali. Mas no pós-mechas eu raramente uso, ou nunca uso, posso falar bem sincero para você. Porque uma coisa é o que a gente aprende na prática, uma outra coisa bem diferente é o que realmente funciona dentro do salão. Assim como você não consegue criar um 8.1 através de base 8 e mix 011. Porque uma base 8, apenas um 8.0, uma coloração, ela tem 100% desse tubo base. E um tubo de mix tem 100% o mix azul. Ah, mas aí, Débora, é só eu pensar que se o número depois do ponto é 50-50. Quando a coloração é um 8.1, que é o nosso exemplo, eu tenho 50% de base, 50% de nuance. Então, Débora, eu consigo criar um 8.1 com 30 gramas de 8 e 30 gramas de 011? Faz isso e depois me conta a ratazana que você criou. Vocês estão entendendo? A regra do 11 também não serve para criar cores. Porque você tem que levar em consideração o que tem dentro do tubo. A empresa, gente, estuda anos para desenvolver uma cor. Você não vai conseguir criar ela na sua mesa de tinta. Não vai, não tenta, que você vai perder a cliente. E vai reclamar com o vendedor e ele ainda vai tirar sarro da sua cara. Não façam isso. Não adianta você pensar assim, ai, mas eu vou... Tá, aí eu tô falando aqui de um tubo inteiro, 50-50. E quem não vai usar um tubo? Você vai usar 20 gramas de coloração. Fraciona pra mim aí. O 8.1, eu quero 20 gramas... Eu tenho 50%, 50%, só que eu tenho 100% do ponto 1 na sua intensidade da cor. Acabou. Quem coloca 30 gramas de mix numa coloração? Não dá. É muito intenso. Não dá.
Então, não tentem fazer isso, assim você não cria cores. Você cria cores através de intermediários. Por exemplo, o meu estoque hoje, Débora, é um estoque pequeno. Eu não tenho como comprar todas as cores. Você pode comprar intermediárias. Em uma emergência, posso misturar tonalizante com coloração? Não. Aí você vai criar outra emergência e vai ter que chamar o SAMU para você. Porque a coloração tem amônia e o tonalizante não tem. Em muitos tonalizantes, por exemplo, da marca que eu trabalho, ele é a base de etanolamina. E a etanolamina com a amônia, um vai brigar com o outro e nada vai acontecer, tá? Então, coloração, tonalizante, tonalizante. São tecnologias diferentes e não foi feito para serem misturadas, tá? Não compliquem a vida de vocês, é simples assim, simples e puro como a água, é descomplicado. A gente é que tenta complicar. Não foi feito para misturar, a coloração tem uma função, a tonalização tem outra função. Qual marca você trabalha? Eu trabalho com Keone, Vela e Braé. Eu amo os tratamentos da Braé, eu uso pó da Braé também, pó da Keone, pó da Vela. E as colorações eu uso Vela e Keone, tonalizações também. Tem mais alguma pergunta? Tá, então vamos voltar ao estoque. Hoje eu não tenho condições de comprar todas as cores da minha cartela de cores que o meu vendedor tem. O que eu posso fazer? Você pode comprar cores intermediárias, por exemplo, 7 e 9, eu consigo criar um 8. 6 e 8, eu consigo criar um 7. Se você quiser, por exemplo, um 8.1, você consegue criar através de 9.1 e 7.1. Lembra que eu expliquei na outra, quem tava aqui, no último Café Raiz, que a gente teve antes da semana das aulas? Eu consigo com duas partes da cor mais clara e uma parte da cor mais escura. Quem não estava aqui, me fala que eu volto a explicar o porquê aqui de forma rápida, tá? Se você não sabe o que eu tô falando. Tô com cabelo claro, tenho que fazer inversas, como faço para não chumbar? Você vai precisar devolver o pigmento que ele se perdeu, o fundo de clareamento. Então, por exemplo, se você tá com cabelo 9 e você vai voltar ele pro castanho, você vai precisar colocar mix vermelho. E aí entra em forma de repigmentação. Ou você vai fazer isso na sua coloração, ou você vai fazer isso com mix e água. Mas tem que devolver o fundo vermelho. Mesmo se você quiser uma cor fria, você precisa devolver o fundo vermelho, tá? Porque é o fundo da cor que perdeu. Tá, então tem bastante gente falando que não estava. Eu vou localizar aqui a tabela rapidamente para explicar para vocês como que funciona. E é muito legal e ajuda muita gente. Na altura do 8, 8 pigmentos. Na altura do 9, 8 é a cor que eu quero, certo? Então, anota aí, eu preciso ter 8 pigmentos para fazer a cor 8. Na altura do 9, eu tenho 4 pigmentos, é a cor que eu tenho. Eu tenho 9 e tenho 7, então eu tenho 4 pigmentos e 16 pigmentos na altura de 7. Desses 16 pigmentos não tem problema, gente, não se apegue a isso, eu vou falar. E vocês vão fazer depois, tá? Eu tenho 16 pigmentos do 7 e 4 pigmentos do 9. E eu preciso fazer 8 pigmentos. Como eu faço? Vamos imaginar que eu vou usar 30 gramas de coloração, tá? Eu preciso de duas partes da minha cor mais clara, que nesse caso é o 9, e uma parte da minha cor mais escura, que nesse caso é o 7. Então, vamos lá, acompanha na calculadora. Vai ficar ao contrário porque a câmera tá invertida, tá? Mas dá pra ver. Eu vou colocar 10 gramas da coloração 9, são 4 pigmentos, mas são duas partes. Então, eu vou colocar mais 10 gramas. 4 mais 4, que são duas partes. 8 pigmentos, certo? Coloquei 20 gramas já na minha cumbuca. Eu quero 30. Falta 10 gramas, que eu vou colocar do 7. Mais 16 pigmentos, certo? 24.
Eu não coloquei 3 partes? Então, vou dividir por 3. 8 pigmentos. Exatamente na altura do 8. Então, isso você consegue criar com bases e nuances. Então, às vezes, você tem ali uma base, um mix, ou as nuances, e você fica sofrendo para criar uma cor com base e com mix. E tá muito mais fácil do que você pensa. Fica muito mais fácil para você fazer isso daqui. Tá? Então, quem tava na semana do lançamento teve acesso a essa tabela. A gente disponibilizou nos grupos do WhatsApp. Quem não tem, está no grupo do WhatsApp. Então, é só você ir lá e baixar a tabela, tá? E aí te dá um direcionamento. Mas é muito simples. Se eu quero criar uma cor intermediária, eu vou pegar a cor mais clara e a cor mais escura e vou usar 2 partes da mais clara para uma parte da mais escura. Eu vou ter exato. Serve com tonalizantes também. Certo? E assim você cria cores sem risco de chumbar, sem risco de manchar, sem sofrer com coloca ali uma unhinha, uma pontinha, um pinguelinho, um fiozinho. Não, você precisa de quantidades exatas demais, tá? Então assim é muito mais simples. Certo? Muito mais simples. Se você tá aí agora nesse período de pandemia, você tá tentando dar uma economizada aí na compra das colorações, das tonalizações, faça isso. Compre intermediários, agora você já sabe criar. Você já tá dando uns passos ali para ser uma especialista. Então você consegue, é muito fácil, tá? E assim você consegue aí dar uma economizada nessa fase difícil. Certo? Vamos encerrar nosso Café Raiz. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui já cedo, tomando um cafezinho comigo. Espero ter respondido as dúvidas. Quem eu não respondi, me desculpe, porque eu preciso passar o conteúdo, olhar as perguntas, mas a gente tem toda semana o Café Raiz, então se eu não respondi você hoje, você pode estar na próxima, mandar a pergunta, que eu sempre vou fazer o meu melhor para responder todo mundo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Um ótimo dia para vocês, um excelente trabalho. E lembrando que toda semana tem Café Raiz, hein? Fiquem ligadinhos. Um beijo, bom dia, obrigada pelo carinho, tá?